Salmo 92, verso 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua santa e bendita e abençoada palavra. Palavra essa pelo qual foram criadas todas as coisas. Pelo poder da tua palavra foram criados os céus, a terra, tudo que há na terra, todo o firmamento, tudo foi criado pelo poder da tua palavra. E agora que lemos a tua palavra, Senhor, não é um livro tirado de uma biblioteca qualquer, é a tua santa e poderosa palavra. Fala comigo, fala com cada um de nós. Se houver aqui enfermos, que durante a propagação da tua palavra, que o poder da tua palavra quebre o jugo da enfermidade, traga libertação, traga restauração, traga cura no coração aflito, traga paz no coração aflito, fortalecimento naquele que está fraco, que coloque de pé aquele que está caído. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que ao final dessa palavra, corações, vidas estarão restauradas para a glória e louvor do teu nome. Tua palavra não volta para o Senhor vazia. Por isso nós cremos, em nome de Jesus. Envolva esse lugar com a tua presença, Senhor. Levante a sua mão ao céu, comece a falar com Ele. Fala: Senhor, envolva esse lugar com a tua presença. Envolva a minha vida com a sua presença. Diga para Ele, fala: Senhor, eu não sou religioso, eu não vim aqui para participar de uma reunião solene religiosa. Eu vim aqui para prestar, ó Deus, um culto verdadeiro ao Senhor, em espírito e em verdade. Eu vim aqui adorar e glorificar e exaltar aquele que é digno, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que, ó Deus, o inferno estremece quando fala o nome dele. É diante desse nome que nós nos rendemos nessa noite, é esse nome que nós proclamamos e pronunciamos em louvor, em gratidão, em adoração. Jesus é o teu nome está acima de todo nome. Recebe o nosso culto, Senhor, desperta o nosso coração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No livro de Esdras, quando o livro foi achado e começou-se a ler o livro da lei, a Bíblia diz que leu-se o livro da lei até a tarde, de manhã até a tarde. Já pensou? O culto começar de manhã, né? E só leitura da palavra, de manhã até a tarde. A Bíblia diz que o povo permanecia firme e o povo chorava diante da leitura da palavra. Havia uma reação das pessoas quando se ouvia pronunciar a palavra, a leitura da lei. E nós estamos hoje vivendo, hoje o Carlos ministrou pela manhã, que nós temos que aprender a nos controlar, a controlar nossa mente. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos num momento de muito abalo emocional, as pessoas vivem muito hoje na dimensão da alma, dos sentimentos aflorados, descontrolados muitas vezes, cheio de carências, assolado por ansiedade, por tantas coisas. E nós precisamos, como Davi, lá no Salmo 40, ele diz: olha, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi estava dando uma ordem para a alma dele, que estava abatida, para que ela se aprumasse. Dá a impressão que ele está conversando com uma outra pessoa. Salmo 42, deixa eu ver aqui, isso, 42, ele está falando assim: olha, minha alma tem sede do Deus vivo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? As pessoas afrontavam a Davi dizendo: cadê teu Deus que não te socorre? Por que esse Deus deixa você ser oprimido, você ser cercado pelos inimigos? E Davi chorava. Aí no versículo 5 diz: por que está abatido a minha alma? Davi, ele dá uma reviravolta na sua vida, ele toma uma atitude
para com ele mesmo. Ele sabia que a alma dele não podia controlar e dominar a sua própria vida. Diga assim para o teu irmão, fala, o Espírito tem que controlar a tua alma. Amém, meu irmão? Nós temos que viver no Espírito, não na alma, na vontade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E Davi dá uma ordem para si mesmo. Por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Nós precisamos aprender a não vivermos pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, a pregação da palavra, ou ouvimos um cântico, alguém cantando um cântico, nós ouvimos aquilo como se estivéssemos ouvindo uma notícia qualquer. Não, nós estamos ouvindo a palavra do nosso Deus. Eu não posso, pastor, mas eu estou triste. Não importa se você está triste, se você está alegre, Deus te chama para prestar a Ele um culto em espírito e em verdade, um culto consciente, um culto racional, que não envolve sentimento, envolve fé, envolve amor, atitude de amor para com Deus. Quando você ouve que Deus te ama, quando você ouve um texto como eu li agora, 92 de Salmo, versículo 12, que o justo florescerá como a palmeira, você ouve como se fosse uma notícia qualquer. Não, meu irmão, ele está dizendo, olha, você é o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, que se tornou justo pela fé, esse florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Essa é uma das maiores notícias que você recebeu no dia de hoje, que eu recebi. E diante dessa notícia você tem que fazer o quê? Pastor, não estou sentindo nada. Quem disse que você precisa sentir? Vai atrás dos teus sentimentos, que os teus sentimentos vão te levar para o buraco. Porque você vai estar o quê? Vivendo um cristianismo baseado em sentimentos. Quando nós vivemos um cristianismo baseado em sentimentos, quando as coisas estão bem, eu estou feliz. Quando as coisas não estão boas, eu sumo da igreja, eu não quero saber, eu não tenho razão de vir num culto como esse. Não, meu irmão. Esteja acontecendo o que estiver com você, Deus continua sentado no trono. Ele continua sendo soberano. Ele continua amando você intensamente, ao ponto de morrer na cruz pelos teus pecados, pelos meus. E Ele deve ser realmente reverenciado. Por isso que eu vou te estimular a reagir diante da palavra, a reagir diante de Deus, não baseado nos teus sentimentos, mas reagir pela fé, no Espírito. A Bíblia diz que havia no semblante de Jesus uma intrépida resolução. Ele estava resoluto, ele estava com o semblante determinado a ir para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém ele ia morrer, ia passar todas aquelas atrocidades e ia para a cruz. Mas ele sabia que era o único caminho, a única maneira do homem ser salvo. Havia uma determinação em Jesus. Ele não se guiou por sentimento, ele tomou uma atitude de amor. Ele foi até Jerusalém, sabendo que ia para a cruz. Uma das suas orações lá, no Monte das Oliveiras, quando ele se angustia, e ele chama os discípulos para orar com ele, lá no Getsêmani, ele diz, vigie um pouco comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava triste, e no momento que ele deu vazão à sua tristeza, ele precisou que alguém estivesse do lado dele, e ele faz uma oração para o Pai, diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, se for possível, resolve de outra forma, porque ele estava angustiado, o sofrimento era muito grande, mas imediatamente Jesus assume o controle de novo e diz, Pai, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Que bom que Jesus, fala para o teu irmão, fala, que bom que Jesus não agiu pela alma, ele agiu por amor. E amor não é sentimento, amor é atitude. Porque eu amo a Deus, eu dou glória a Deus. Porque eu amo a Deus e eu vibro quando eu ouço a palavra de Deus. Porque eu amo a Deus, eu venho num culto como esse, não é para assistir, é para tributar a Ele o meu louvor. Porque eu amo a Deus, quando eu ouço a palavra, meu coração estremece. E eu tenho uma reação de fé diante dessa palavra. Essa palavra só vai transformar a sua vida se você tomar uma atitude diante dela. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Voltando aqui para o Salmo 92, verso 12. Fala para o teu irmão, fala, assuma o controle da tua alma.
Quantos já sentiram vontade de pegar alguém pro pescoço aqui? Deixa eu ver. Que isso, irmãos? Eu achei que era só eu. Achei que o único carnal aqui era eu. Pastor, pegar pro pescoço, não, mas amassar o carro em cima, depois voltar de ré, passar de novo, eu já sentia, né? Você já teve vontade de pegar, mas não pegou, irmão. Sabe por quê? Porque você pensou direito, não vale a pena. Para que eu ter uma atitude? Para que dar vazão aos meus sentimentos? Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para fazer justiça com as próprias mãos. O meu Senhor, o meu Redentor vive, e Ele é justo, e por fim se levantará sobre a terra. Amém, meu irmão? Então nem sempre aquilo que nós temos vontade, é certo fazer. E vamos para a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Deus fazendo comparações de uma coisa com outra. Ele faz algumas comparações. Ele diz: olha, vocês são ovelhas, eu sou o pastor. Ele compara, né, você e eu a ovelhas. Ele fala: olha, aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Ele compara, né, aquele que adora o Senhor, aquele que renova suas forças, aquele que busca Deus, aquele que se aproxima de Deus em intimidade, como uma águia. Então ele faz algumas analogias, né, de animais, de coisas, justamente para nos ensinar algumas verdades. E quando ele diz: olha, o meu justo, ele florescerá como a palmeira. Ele quer te mostrar e quer mostrar algumas verdades em cima disso. Ele não quer simplesmente falar: você vai florescer como uma palmeira. A palmeira deu flor, aleluia, glória a Deus, amém. Não! Deus quer nos falar algumas coisas, algumas verdades, e eu e você precisamos estar atentos a isso. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou meditando esse texto já faz uma semana, num versículo: o justo florescerá como a palmeira, e o cedro, e crescerá como o cedro do Líbano. Por que isso, irmãos? O que tem a ver o cedro do Líbano com você, comigo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse ano não será o ano de crescimento, será o ano de estabilidade, de assentar, as estruturas se assentarem. É o momento onde Deus vai trabalhar no profundo e no escondido na tua vida e na minha. Deus não está preocupado com o teu crescimento exterior, Ele está preocupado com o teu crescimento interior, com a profundidade do teu relacionamento. Deus não está preocupado com quanto você vai dizer que conhece Deus, Ele está preocupado com quanto de experiência você tem com Deus. Não é quanto você tem de Deus, mas é quanto Deus tem de você. Isso é que é o mais importante. E nós vivemos num mundo de aparência, de mundo competitivo, onde as pessoas ficam competindo uma com a outra, né, profissionalmente, né, naquela competitividade doida, que a pessoa tem que crescer, tem que fazer, eu tenho que ser melhor no trabalho, eu tenho que ser melhor, nós temos que ser melhor em tudo, com certeza, a Bíblia nos orienta a isso. Mas eu não posso fazer disso uma obsessão, algo realmente que vai me atormentar e me tirar muitas vezes do centro, do senso, do bom senso. O mundo vive de aparências. Interessante que até tem um comercial na televisão que diz que a aparência é tudo. Fala para o teu irmão, fala: aparência para Deus não é tudo. Diga assim: na faculdade de Deus, o teu crescimento é para baixo. Na faculdade aqui, nesse mundo, você cresce, você adquire conhecimento, você vai sendo graduado, você vai fazendo pós-graduação. No reino de Deus também você vai se formando, você vai fazendo pós-graduação em servir, pós-graduação em orar, pós-graduação em se humilhar, pós-graduação em amar, pós-graduação em perdoar. Porque o crescimento que Deus olha, o crescimento que é importante para Deus, não é o quanto você aparenta, o título que você tem, mas o quanto você tem de comunhão, de relacionamento com Ele. Hoje as pessoas vivem em cima de título, até põem os anéis. Anel, sou formado em tal coisa. Isso aqui eu estou casado com a minha esposa, né? Anel de formatura,
né? Roupa de formatura. Não estou aqui fazendo nada, não estou dizendo nada contra isso, irmãos. Só estou dizendo que muitas vezes na vida cristã, nós trazemos esse espírito competitivo para a vida cristã. E achamos que temos que fazer alguma coisa, que temos que ser melhor do que o outro, que eu tenho que ter um título, que eu preciso ser um líder, eu preciso ser um obreiro, eu preciso ser um diácono, eu preciso ser um pastor. Você não precisa de nada, nós não precisamos de nada, nós precisamos de Deus na nossa vida, de Deus. Quando ele diz que o meu justo florescerá como a palmeira, vai estudar o que é palmeira. Ele está fazendo uma comparação de você, de mim, com a palmeira. Você vai crescer como a palmeira, você vai florescer como a palmeira. Vamos ver algumas coisas sobre palmeira. Eu estava lendo sobre isso. A palmeira, ela vive de 100 a 200 anos. Algumas coisas importantes da questão da palmeira. Diz assim: a palmeira não se arranca com facilidade. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes. Enquanto outras árvores morrem com muito mais facilidade, a palmeira é forte e muito difícil de ser destruída por ventos e tempestades. Está aí porque que Deus te chama como, você vai florescer como uma palmeira. Quantos aqui tem enfrentado vento e tempestade na vida? Levanta os pés também, irmão, porque ultimamente a tempestade não está fácil. A tempestade tremenda, mas a palmeira, ela tem uma habilidade tremenda, ela tem uma capacidade tremenda de suportar as tempestades. Ela tem uma raiz que vai bem mais profundo na terra do que uma outra árvore normal. É uma árvore normal, a raiz fica somente alguns metros abaixo da terra. Já na palmeira, sua raiz chega a penetrar de 3 ou 4 quilômetros embaixo da terra. Diz que a raiz da palmeira penetra na terra até encontrar água. Enquanto outras plantas estão secando, ela tem a capacidade de florescer, mesmo no deserto, por causa das suas raízes. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos que deixar nossas raízes estarem firmadas e seguirem profundamente. Qual o maior problema de muita gente? É não estar firme, sem raízes firmadas. Firmada onde? Plantado na casa do Senhor, florescendo nos atos do nosso Deus. Amém, meu irmão? Cuidado para você não ficar de um lado para o outro. Plantado, como que você vai florescer? Plantado nos atos do Senhor. Firma numa igreja, firma, fica nela, floresce. Eu tenho um princípio na minha vida, desde quando me converti, floresça onde você foi plantado. Uma das coisas que Deus falou comigo com 14 anos de idade: floresça onde você foi plantado. Por isso que eu não arredo o pé daquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que eu preciso florescer onde eu fui plantado. Se Deus me plantou aqui, se Deus te plantou aqui, você tem que florescer aqui. Agora, o florescimento, ele tem um processo, meu irmão. Primeira coisa, você tem que saber que você vai enfrentar tempestade, sol escaldante, lugar seco. Não tem jeito. Palmeira, você não vê palmeira plantada no Alasca. Você vê palmeira plantada no deserto, no Havaí, em lugar seco. É lá que se planta uma palmeira. Ela enfrenta o calor, ela enfrenta a tempestade. É interessante que uma palmeira, uma árvore comum, se tiver um vento de 50 km por hora, ela é arrancada, muitas vezes ela quebra, e algumas são arrancadas pela raiz, com raiz e tudo, com 50, 60 km por hora. Uma palmeira, ela suporta 150 km por hora, um vento. Você já pensou um negócio desse, irmãos? Ela enverga, mas não quebra. A palmeira, ela chega a encostar no chão, irmãos, e quando o vento acaba, ela volta e fica ereta de novo. E um dos significados da origem do nome palmeira um dos significados é ereto. Quando o Senhor está dizendo: olha, você, o meu justo, florescerá como a palmeira. Primeiro, você tem que estar reto, meu irmão. Segundo, você tem que entender que você vai enfrentar momentos de sequidão. Mas o segredo é aprofundar as tuas raízes. Aprofunde as tuas raízes. E aprofundar a raiz, você não faz num culto como esse, é na sua intimidade, é no seu dia a dia, é na sua casa, é o tanto de Deus que você busca, é o tanto de intimidade que você tem com Deus.
Eu não vivo uma vida cristã baseada em interesses, fundamentada em cima de algo que Deus pode me dar. Minha vida cristã é no que eu posso dar para o meu Deus. Não é o que Ele pode me dar, porque Ele já me deu, irmãos. Ele já deu tudo que Ele tinha que dar na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele por mim. Agora a pergunta é: o que você vai dar para Ele? Ei, Palmeira, o que você vai dar para Ele? Já pensou? Uma árvore de 3 a 4 quilômetros, 3 a 4 mil metros de raízes, espalhada, porque ela vai buscar água. Você pode ver no deserto, né? No deserto está tudo seco. Quando você vê uma palmeira, ela está verde. As outras árvores, os outros arbustos estão secos, a palmeira está verde. Sabe por quê? Porque as raízes estão profundas. A raiz vai aonde está a água. A Bíblia diz que o Senhor é a fonte de água viva. Busque Deus, e quando a tempestade vier, você vai ficar ereto de pé. Pode até soprar uns ventinhos aí, né? Uns alquilão da vida aí, né? Uns tufão. Você vai envergar, mas quebrar você não vai. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para florescer. Fala para o teu irmão, esse ano você vai florescer na vida cristã. Deus vai falar tanto com você. Deus vai falar com você na rua, no trabalho, em sonhos, né? Andando, trabalhando, dirigindo. Aonde você estiver, Deus vai estar falando com você. Eu falei quarta-feira, eu fui numa viagem de férias com a minha esposa. Deus falou comigo através do mecânico do que estava arrumando meu carro, testando meu carro. Meu carro deu um probleminha lá. Ele andando na rodovia, eu falei: rapaz, era para mim sair 8 horas da manhã, já é 3 da tarde. Ele disse assim: não preocupa não. Nada acontece por acaso. Foi misericórdia, Jesus. Nem sei o nome do abençoado, nem me cobrou nada. Quanto é nada? Não, pode, fique em paz. Ele disse assim: olha, não preocupa não, tudo tem propósito. Você não atrasou, você está saindo no lugar na hora certa. Firmado onde? Plantado na casa do Senhor, florescendo nos atos do nosso Deus. Fazendo o que, meu irmão? Testemunhando, amando o Senhor, mostrando teu compromisso com Ele. Deus quer que nós estejamos firmes, que estejamos plantados como a palmeira, estáveis em nossos relacionamentos com Ele. Não é aquele relacionamento com Deus tipo montanha russa, né? Uma hora eu estou bem, outra hora não estou, outra hora eu estou bem, outra hora não. Relacionamentos estáveis. Fala o teu irmão, falei, esse ano é ano de estabilidade, de você manter um relacionamento estável com o Senhor, estável nas nossas emoções. Não é aquela pessoa descontrolada emocionalmente, irmãos. Ih, pastor, ó, quando eu vi, fiquei ceguinho. Já viu alguém falar aqui? Falar desse jeito? Olha, quando eu vi, eu já tinha chutado o pau da barraca, fiquei ceguinho. Olha lá, meu irmão. Quem perde o controle da mente, cuidado. Só tem uma maneira da pessoa perder o controle da mente: quando o diabo possui ela. Possessão. Quando a pessoa está possessa, ela perde o controle. Fiquei ceguinho. Depois que ela volta assim, o que eu fiz mesmo? Então, estabilidade no teu relacionamento com Deus, estabilidade nas tuas emoções. Ninguém te abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Diga assim para o teu irmão, falei, estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade na vida financeira. Amém, meu irmão? Quando sabe que o Silas e a Raquel compraram uma casa? Compraram uma casa, irmãos. Eu não vou nem te falar quanto que o Silas ganha. Não é, Silas? Silas vive de milagre em milagre. E a primeira coisa que ele fez, eu estava de férias, mandou um recadinho, ele disse, pastor, a estabilidade já começou em mim. Já comprei minha casa. Em poucos anos de casado, já Deus deu uma casa para ele. Daqui a pouco vai dar um carro de novo, porque ele deu a casa no rolo da casa. Como Deus deu um bebê, né? Está dando um bebezinho, está crescendo ali. Cada dia é mais barriguda. É assim que Deus faz. Fala para o teu irmão, falei, ande estabilidade. Se você não estabilizar a sua vida, não assentar, não tem como crescer, irmãos.
E a parte mais difícil de uma construção são os alicerces. Você tem que limpar o terreno. E limpeza é complicado, é chato, é trabalhoso. Depois você tem que abrir o buraco, abrir as fundações, começar a construir a fundação da construção. Ninguém passa num terreno que tem só o alicerce e diz: nossa, que coisa mais linda de alicerce. Alguém já falou isso? Não? Se falar, pode internar que está louco, não está bom da cabeça. Mas quando está construída a casa, toda pintada, você passa: uau, eu quero uma casa como essa, que coisa mais linda. Mas o que sustenta aquela casa é o alicerce que foi feito quando você não viu. Se você perguntar para o pedreiro qual que é a parte mais difícil da construção de uma casa, ele vai dizer: o alicerce. Porque lá ele tem que furar as brocas, ele tem que passar o baldrame, ele tem que fazer. Ali é complicado, irmãos. E a construção vai depender daquilo. A construção vai ser uma construção estável, se ela estiver fundamentada num bom alicerce. E Deus está alicerçando você e eu nesse ano. Por isso que você tem que vir domingo de manhã estudar a palavra, porque é a palavra que nos dá alicerce, sustentação na nossa vida cristã. Amém, queridos? Você sabe quantas pessoas morreram para esse livro chegar nas nossas mãos? Sabe quanto sangue foi derramado para esse livro chegar na tua mão e na minha? O preço que pagaram de sangue, de morte, de prisão, para que esse livro chegasse na nossa mão. E hoje nós temos ele à nossa disposição, temos estudo pela manhã, que você pode vir estudar, aprender mais de Deus, para fundamentar o teu alicerce. Sabe por quê? Daqui a pouco Deus vai dar crescimento, mas nós não estamos preocupados com o crescimento. Estamos preocupados com o fundamento, com o alicerce. Deus quer estruturar você e eu. Amém, meu irmão? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é ter a imagem e semelhança do seu Filho. O Senhor te chamou para se parecer com Jesus. Ele vai estabilizar você, Ele vai formar um bom alicerce, Ele vai aprofundar as tuas raízes. Estabilidade nas emoções, estabilidade na nossa vida financeira, e não cheio de altos e baixos. Uma outra coisa para observarmos na palmeira, que a palmeira, a primeira é: você não arranca uma palmeira facilmente, meu irmão. Fala para o teu irmão assim: você pode até envergar, mas quebrar você não vai. Sabe o que o diabo fica tão furioso com você e comigo? Quando ele acha que você caiu, de repente se levanta. Eita! Dá um glória a Deus, uma rajada de língua ainda. Não é verdade? Verdade, irmãos. O diabo se engana conosco todos os dias. Fala: agora não tem mais jeito, agora ele não se levanta mais, agora está acabado, agora vai ser destruído. De repente você se levanta dando glória a Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque você não caminha pela alma, você caminha pela fé na palavra. E a palavra diz que o meu justo florescerá como a palmeira. Vai florescer, meu irmão. Segunda característica de uma palmeira: você pode cortar uma palmeira, mas você não pode matar uma palmeira. Sabia disso? A maioria das árvores tem uma capa protetora chamada casca. Se você quiser matá-la, basta tirar a casca. Porque começa a tirar a casca da árvore e ela vai começar a morrer. Mas a palmeira não é assim. Você pode cortar a casca e ela não morre. Sabe por quê? Porque ela não pega os nutrientes de fora como as outras árvores. As outras árvores pegam os nutrientes de fora. Se você arranca a casca, ela perde essa capacidade de absorver nutrientes e ela vai morrer. A palmeira adquire os nutrientes que a mantém com vida de dentro dela. A força e a vida não vêm de fora, mas sim de dentro. Você pode cortar a palmeira por fora, você pode feri-la por fora, porém ela não vai morrer. É assim é o justo. Muitas vezes você é ferido, atingido, mas morto jamais. Sabe por quê? Porque o nosso nutriente não vem de fora, ele vem de dentro. O Espírito Santo está dentro de você, ele vai nutrir você. As tuas raízes que estão nos mananciais de água viva, vai trazer nutrientes para a tua vida. Por isso que lá em Jó, capítulo 14, ele disse: olha, mesmo que a árvore cortada, seca, só tem o tronco cortado, ao cheiro das águas ela brota de novo. Assim é o crente, meu irmão. Pode cortar, pode entortar, pode te abalar, matar jamais. Porque o único que pode nos matar é Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da vida. Amém, meu irmão?
Então fala assim para o teu irmão, fala, não fica preocupado não. Ninguém vai te matar. Amém, queridos? Ninguém vai te matar. Pode te abalar, pode te chacoalhar, pode aumentar o fogo da fornalha, pode querer cortar você, não preocupa não. Ao cheiro das águas você vai brotar. Porque o teu nutriente vem de dentro, não vem de fora. Vem de dentro, as tuas raízes estão lá nele. Não preocupe. Pastor, eu queria ter uma função na igreja. Pastor, eu queria ser obreiro. Não preocupa com isso não. Quando nós chegarmos no céu, não vai ter chamada. Primeiro, apóstolo, reverendo, fulano de tal, entra. Oh, aleluia. Oh, glórias. Já vai entrar. É assim, vai ser desse jeito no céu, você acha? Agora o arcebispo, o bispo tal, oh, glória, entra. Não, meu irmão. O anjo vai dizer o seguinte, qual que é o seu nome? Ele vai procurar no livro da vida. Entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. Fala para o teu irmão, lá todo mundo é servo. Agora aqui embaixo não, todo mundo quer ser alguma coisa, não é assim? Sabe por quê? Está na nossa natureza humana. Queremos crescer por fora. Queremos título, queremos aparecer, queremos reconhecimento. Pastor, estou na igreja, ninguém me reconhece. Quero ter meu ministério reconhecido. Deixa eu dizer uma coisa para você, lugar de reconhecimento no ML. Você vai lá para reconhecer o que está morto, se é parente teu ou não é. Fala para o teu irmão, fala, a igreja não é lugar de reconhecimento. Só tem um para ser reconhecido na igreja. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser glorificado. Só Ele, só Ele. Só Ele. O justo muitas vezes pode ser ferido, atingido, mas não morto pelas mãos do inimigo, jamais. Terceira característica de uma palmeira: você pode fazer com que a palmeira se curve, mas não pode se quebrar uma palmeira. Se você já tiver a oportunidade de ver o vento forte soprando numa palmeira, você sabe que ela se curva muitas vezes até tocar a terra, mas não se quebra. E quando o vento passa, ela volta à posição normal, se torna mais forte do que era antes. Um vento de 150 km por hora não é capaz de arrancar uma palmeira, por causa das suas raízes. Fala para o teu irmão, fala, o segredo é as raízes. O segredo não é o tanto que você sabe de Deus. O segredo não é o tanto que você ouviu falar de Deus. O segredo não é o tanto que você conhece da Bíblia, sabendo que isso é importante, por isso estudando domingo pela manhã, e desafio você a vir estudar. O mais importante não é quanto diploma você tem, quanto formação você tem teológica. O mais importante é o quão profundo são as tuas raízes em Deus. O quão profundo é teu relacionamento com Deus. O quão profundo é tua vida devocional com Deus, tua vida de intimidade com Deus. Eu pareço ser um cara distraído às vezes, mas eu fico entendendo profeticamente o que está acontecendo. Aonde eu viajo, aonde eu estou, onde eu estiver, eu estou olhando profeticamente o que está acontecendo. Esses dias eu passei assim, eu vi um negócio, tive um sentimento forte, falei para minha esposa depois, ela disse, é profeta mesmo. E ela contou um pouco da história daquilo. Uma coisa do nada, irmãos. Isso você não adquire lendo em livros. Isso você adquire buscando o teu Deus, chorando aos pés dele, falando com ele, adorando ele, enfrentando os ventos e as tempestades, sabendo que você não vai morrer, que aquele que fez a promessa para você é fiel para cumprir.
sabendo que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completar. Ele vai completar, queira o inferno ou não, Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. A Bíblia diz, aquilo que Ele disse, dito está, e ninguém pode mudar. Sabe por que nós nos abalamos muito diante das adversidades? Porque as nossas raízes ainda não estão na profundidade necessária. Por isso que esse ano Deus vai aprofundar as suas raízes. Fique atento, medite na palavra. O Carlos tem falado muito isso pela manhã, né? Você tem que guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. É você meditar na palavra, é pensar na palavra que Deus vai falar com você. A palmeira pode se curvar, mas não se quebra. Se quebrou porque não era palmeira. Se quebrou porque não é palmeira. Fala para o teu irmão, você pode até se curvar diante dos ventos fortes, mas quebrar jamais. Em nome de Jesus, o choro pode durar uma noite. Ih, pastor, mas minha noite está longa. Mas a Bíblia diz que o choro virá pela manhã, ou a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Creia nisso. Você foi concebido, você foi formado para sobreviver à tempestade. Fala para o teu irmão, fala assim, você foi criado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, para suportar as grandes tempestades. Tempestade mais forte do que aquela que afundou o Titanic, né? Aquela que afunda os grandes navios aí, aquela que derruba muitos aviões. Deus te deu capacidade para suportar as adversidades. Nunca, tem algumas palavras que não pode sair da nossa boca. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Quem disse que você não vai dar conta? Quantos já passaram por uma situação difícil e você achou que você não ia dar conta? Às vezes tem aquele sentimento assim, dessa eu não passo. Passou e está aqui. Já passei por muitas situações na minha vida, meu irmão. Dessa aqui eu não escapo. Mas o nosso Deus tem o braço forte e a mão estendida para nos abençoar e nos salvar. Diga assim para o teu irmão, o braço do teu Deus nunca está encolhido para que não possa salvar. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, meu irmão? Faça como a águia, use o vento forte para alçar voos mais altos. Uma das regras da aviação é que quando você quer que o avião suba rapidamente, você tem que voar contra o vento, porque o vento, você vai usar a força do vento para te impulsionar a subir. Use a força das tempestades na tua vida para te fazer crescer. Não deixa ela te sucumbir. Amém, queridos? O justo é como uma palmeira, quando a tempestade vem sobre ele, ela pode curvá-lo, mas não tem autorização nem poder para quebrar a sua vida. Nada pode te destruir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Tudo posso. Diga para o teu irmão, fala, tudo posso naquele que me fortalece. O que eu vejo de lamúria e de reclamação, tem pessoas que se matam, irmãos. Sabe por que as raízes não estão profundas? Qualquer vento destrói. Tem gente que desiste das coisas. Tem gente que abandona Deus porque não recebeu uma bênção. Tem gente que abandona a igreja porque as coisas não saíram como ele planejou. Se dependesse disso, eu não estava aqui há muito tempo, já tinha abandonado Deus há muito tempo, porque muitas das coisas na minha vida não funcionam como eu quero, nem acontece como eu planejo, irmão. O plano é do homem, o homem faz planos, mas o versículo continua, vírgula, mas Deus dirige os passos. Então você pode fazer plano, não significa que Deus vai aprovar o teu plano, deixa Ele dirigir os passos. Se Ele dirigir os teus planos, porque Ele aprovou. Se Ele dirigir de outra forma, não tem jeito. O importante é que no final, os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ele cuida de tudo. Ele sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha. Diga assim, Deus me formou, Deus me criou com capacidade para sobreviver às grandes tempestades. Viu, Clebão? Não vai morrer não. O braço vai ficar melhor do que antes. Glória a Deus. Deus tem que ter umas férias para descansar. Aproveita
Aprofunda as suas raízes aí. Uma outra coisa importante na palmeira, essa comparação que Deus faz do justo com a palmeira, com todos os atributos e qualidades que a palmeira tem, todas as qualidades que falamos da palmeira, ela não resiste ao frio. Uma coisa que a palmeira não pode suportar o frio. Ela só floresce e cresce em meio a ambientes quentes e climas quentes. Ei, Deus, agora piorou. Tem jeito de aliviar um pouco, Deus. Ah, é? Quanto mais frio, mais a palmeira morre, rapidamente. Você não vê palmeira no Alasca. Você vê palmeira no meio do deserto. E deserto não destrói ninguém. Deserto só fortalece a nossa vida, nos faz experimentar milagre. No deserto, o povo que saiu do Egito, no deserto eles viram o milagre de Deus, foram sustentados no deserto. A roupa não envelheceu, não havia enfermidade no meio deles, o sapato não se acabou. Tudo Deus cuidou. De dia uma nuvem cobria eles do sol, à noite uma coluna de fogo aquecia o povo. Deus não deixava o povo nem sentir calor, nem sentir frio. Deus sustentou o povo no meio do deserto, irmãos. E nós queremos hoje ar-condicionado. Fala para o teu irmão, fala, na vida cristã não tem ar-condicionado. Pode dizer que o salmista fala o que o salmista fala? Refrigera minha alma. Só pede refrigério aquele que está o quê? Encalorado, sapecado. Deus tem misericórdia, refrigera minha alma. É. Quantos querem vitória? Diga aleluia. Fala para o teu irmão, fala, se você é palmeira, tem suas raízes profundas em Deus. Não é esse palmeira não, que isso aí está sucumbindo. O justo é como a palmeira. Deus não te fez para sobreviver às temperaturas frias. Você sabia que mosca só senta em carne fria? Quanto mais frio na fé, mais o diabo vai mandar umas moscas te contaminar. Você quer ver uma coisa? Quando você está frio na fé, tudo que vem de fora entra. O que a pessoa fala entra dentro de você. Você vai morrer. Você começa a aceitar que você vai morrer. As más conversações, diz a Bíblia, corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado. Deus não te criou para sobreviver às temperaturas frias. Se você está esfriando no seu relacionamento com Deus, você está morrendo. Você pode ser uma palmeira no deserto, num lugar quente, mas nunca num lugar frio. Você nunca terá uma palmeira no Alasca, porque o meio ambiente não é propício. Se você está frio espiritualmente falando, você está morrendo espiritualmente. O pastor não é responsável por te manter quente, sabia disso? A gente dá uma abanada, para a brasa dar uma acendida, mas não é responsabilidade nossa. O líder do teu ministério não é responsável por manter sua temperatura espiritual quente. A responsabilidade é sua, minha. Você tem que cultivar um meio ambiente propício a te manter quente e no fogo do Espírito. Como que você vai promover esse ambiente quente para você não se esfriar? Cuidado com quem você anda. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem anda, eu direi quem tu és. É verdade. Começa a andar com gente que murmura, daqui a pouco você está murmurando. Começa a andar com gente que mente, daqui a pouco você está sem querer mentindo. Começa a andar com gente que fala mal da vida dos outros, daqui a pouco você está falando mal da vida dos outros. Começa a andar com aquele que fica murmurando e reclamando de tudo, daqui a pouco você está reclamando e murmurando de tudo, porque vai contaminando. Então você tem que criar um ambiente propício, um ambiente de aquecimento do Espírito. A Bíblia diz que o fogo do Espírito tem que incendiar o nosso coração. De tempo em tempo o sacerdote ele tirava as cinzas do altar, para o fogo voltar novamente. Então eu e você precisamos tirar as cinzas que vai esfriando o fogo.
Esse ano Deus vai dar estabilidade para você, sabe por quê? Para você remover as cinzas, para você voltar a aquecer de novo. Agora você não se aquece num culto como esse. Você pode dar eu dou uma banada para o braço ficar um pouco mais vivo, mas é durante a semana que você vai manter. Não tem jeito, irmãos. Cuidado com aquilo que você ouve, aquilo pode destruir a tua fé. Não vou nem perguntar aqui quantos já tiveram a sua fé abalada por aquilo que você ouviu. Você está bem, feliz, daqui a pouco vem um espírito que não sei de onde vem falar algumas coisas na tua cabeça. Você ouviu? Ih, meu irmão, você sabia? Vou te contar, para a gente orar. É para orar nada. Está querendo ser um instrumento do diabo para minar, para apagar o fogo do Espírito na tua vida, para te esfriar. Sabe por quê? O diabo sabe que você é palmeira, e palmeira não sobrevive a frio. Ele vai se queimar. Cuidado com aquilo que você fala. Fala para o teu irmão, fala, boca fechada não entra mosquito. E é verdade. Cuidado com aquilo que você fala. A Bíblia diz que nós somos presos por aquilo que falamos. Fala demais, irmãos. Esse dia eu estava ouvindo alguém ministrando, estava dizendo o seguinte: hoje nós estamos vivendo um tempo onde você tem que falar muito sobre Jesus, pouco sobre você e nada sobre os outros. Fala para o teu irmão, fala, você tem que falar muito sobre Jesus, pouquinho sobre você e nada sobre ninguém. Não fala nada dos outros. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado. Você precisa se manter aquecido. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos querem florescer esse ano? Diga amém. Deus vai te fazer florescer no nome de Jesus. O justo florescerá. A palmeira, ela fica verde o ano todo, e ela floresce o ano todo, e ela dá o fruto no tempo certo. Na velhice, olha só no versículo 14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Ele diz: o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro. Ele está falando de duas coisas: florescimento e crescimento. Florescer e crescer. Florescer no original é surgir, uma erupção, aparecer de repente. E crescer fala de aumentar. O cedro, vamos falar um pouquinho do cedro. Por que ele fala assim que você tem que florescer como palmeira e crescer como cedro? No Brasil nós não temos cedro. E cedro do Líbano, existem vários tipos de cedro, mas do Líbano é um dos mais fortes. É uma árvore majestosa que encontramos nas regiões montanhosas do Líbano: Síria, Turquia, Chipre, Marrocos, Argélia, noroeste africano. O cedro atinge cerca de 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Já pensou? 14 metros assim. Precisa vários homens para abraçar um cedro na fase adulta. Geralmente ele cresce cerca de 40 metros de altura e as suas raízes penetram uma grande profundidade. O cedro sobrevive por centenas de anos. Tem cedro que chega a 3.000 anos. Uma das características do cedro é a resistência e a beleza. É uma madeira bonita e resistente para a construção, e ao mesmo tempo é usado para perfume, para purificação do ambiente. Quando Deus está dizendo assim, você vai crescer como cedro, Ele está dizendo o seguinte: você vai construir muito, você vai edificar muito, e você vai purificar muito o ambiente com o teu perfume. É uma árvore majestosa, 3.000 anos. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Quando a planta está desse tamanhozinho, 5 centímetros,
ela está com 1,5 metro de profundidade de raiz. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. O cristão é como o cedro do Líbano e, portanto, tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, o crescimento acontecerá e se tornará visível a todos. Não se preocupe, no tempo certo vai aparecer. Sabe por quê? Porque você é 10% aquilo que você mostra. 90% de você é aquilo que ninguém vê, é aquilo que você é aqui dentro. Só o teu Deus sabe e conhece, porque Ele te formou no ventre da sua mãe. Ai, fulano parece ser uma pessoa tão boa. Ela mostra 10% daquilo que ela é, 90% está lá escondido, no profundo e no oculto. O que é o caráter de um homem e de uma mulher? É aquilo que ele é quando ninguém está vendo. Se é uma definição simples de caráter, o que é caráter? Caráter é aquilo que você é e faz, quando ninguém está vendo. Não é aquilo que você faz e é porque o outro vê. O outro vê, não. Isso aí é aparência. E o mundo vive de aparência. Fala assim para o teu irmão, fala, na faculdade de Deus, você tem que sumir. Quer viver? Morre. Quer ser servido? Sirva. Essa é a faculdade de Deus. Paulo, quando se converte, ele começa a pregar, irmãos. Ele prega, e a pregação de Paulo é tão demorada que o menino que estava lá assistindo na janela cai e morre. Ele vai lá e ressuscita o menino, e ele prega, ele tem que fugir por causa da perseguição, e Paulo fica cerca de 14 anos nas regiões desérticas da Arábia, sendo formado, sendo trabalhado por Deus, crescendo as raízes, porque as raízes de Paulo não eram profundas. Paulo era um profundo conhecedor da lei, mas não praticante. E agora Deus vai tratar com o caráter dele. 14 anos. José ficou quantos anos para ser o governador do Egito? 13 anos. 17 anos ele tinha quando ele foi vendido. Ele assumiu como governador do Egito com 30 anos. 13 anos. E nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, não é verdade? Quero logo. Fala para o teu irmão, fala, você vai crescer no tempo, na maneira e na velocidade de Deus. Não da sua. Lembra sempre, 5 centímetros, 1,5 metro de raiz. Já pensou? 3 anos crescendo 5 centímetros e 1,5 metro de raiz. Até se alguém achar lá na internet a foto de um cedro, coloca lá, se alguém conseguir achar, de uma palmeira, para os irmãos verem. Amém, queridos? Há informações de que a raiz, quando cresce muito e atinge alguma rocha, continua crescendo em volta da rocha, abraçando a rocha. É isso que Deus espera dos cristãos. As barreiras que aparecem no caminho não são para impedir você de continuar a jornada, mas para agarrarmos a elas e fazer dos desafios um trampolim para a vitória. Amém ou não? Pastor, está tão difícil, está tão duro. Pois é. Algumas características do cedro: crescimento lento, mas consistente. Fala, não se preocupe com velocidade. Deus está preocupado com profundidade. Deus tem pressa, aleluia. Deus tem urgência. Ah, meu irmão, Deus não tem não. Só tem pressa e urgência quem tem medo de não fazer, quem tem medo de não dar conta de fazer, quem tem medo de não acontecer. Mas Deus tem tudo escrito nos seus livros, tudo determinado, Ele tem um controle de tudo. Ele não tem pressa. Ele é capaz de esperar 14 anos aquele menino crescer. Foi vendido como escravo, foi acusado de assediar a mulher de Faraó, de Potifar, foi preso, foi esquecido na prisão, até que José estava preparado com a raiz bem profunda. E a Bíblia diz que em tudo que José fazia, Deus era com ele. Deus era com ele. Estava na prisão, sendo lá preso num calabouço, Deus era com ele.
Ele estava sendo injustiçado, Deus era com ele. Ele estava dentro da cisterna, Deus era com ele. Ele foi vendido como escravo, Deus era com ele. O segredo não é o lugar e a posição que você está, é Deus ser com você. Esse é o segredo do nosso crescimento. Se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Diga assim: crescimento lento, mas consistente. Sabemos que o cedro do Líbano, que ele cresce devagar, mas chega a atingir 40 metros de altura. Os primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente 5 centímetros. O cristão é como o cedro do Líbano, e portanto tem a promessa de crescer. Fala para o teu irmão, fala: você tem uma promessa de crescimento na tua vida. Só que primeiro você cresce para baixo, depois para crescer para cima. Você cresce em profundidade em Deus, para depois você crescer diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus você não cresce aqui, diante de Deus você cresce aqui. Aqui a gente cresce diante dos homens, né? Você vai galgando cargos, você vai conquistando coisas, você vai tendo reconhecimento. Diante de Deus não. Amém, queridos? É preciso entender que o crescimento do cristão não implica nos títulos ou nas credenciais que ele possa adquirir na igreja ou na área secular, na sua vida secular. O verdadeiro crescimento do cristão muitas vezes não é perceptível por muitos, mesmo que ele tenha títulos, mas o seu crescimento implica em uma vida de comunhão profunda com Deus, onde o caráter de Deus vai sendo aos poucos inserido nele, e ele vai crescendo sendo imitador de Deus. Conforme está escrito: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma outra característica do cedro: você vai crescer, o justo vai crescer como o cedro do Líbano, é que as raízes buscam águas profundas. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente, suporta vento e calor. Interessante que, como a palmeira, o cedro também suporta vento e calor. Por que será, irmão? Fala para o teu irmão, fala: vento, tempestade e calor faz parte da vida do crente. Na verdade faz parte da vida do ser humano. O ser humano que não entende o propósito disso, porque ele foi acostumado em sombra e água fresca. Até o nosso hino fala isso: deitado em berço esplêndido. Eu já fiz algumas orações para Deus: Deus dá descanso para mim. Só tem uma maneira de Deus dar descanso para você: matando você. E quando eu entendi isso, Deus esquece o descanso. Pode deixar eu no fogo, né? no sol escaldante, no vento forte. Eu só vou morrer na hora que o Senhor quer. Eu quero encontrar com Jesus, mas na hora que Ele achar que eu devo. Amém, meu irmão? Tem pessoas que dizem assim: eu deixei de crescer espiritualmente por falta de espiritualidade da igreja que eu faço parte. Acha, irmãos. Existe casos que cristãos deixam de crescer e até se desviaram da fé por motivo de doença. Fiquei doente, desemprego ou por problema familiar. Nada disso justifica a tua falta de crescimento espiritual. Não é a espiritualidade da igreja. Você sabia que o avivamento é individual? A comunhão com Deus é individual? Nós nos reunimos para congregar e aqui, explodimos diante de Deus em alegria, em louvor, em gratidão. Mas a nossa vida é aquecida na nossa intimidade. Uma outra coisa importante no cedro: então a primeira é que ele cresce lento, mas consistente. Segundo, tem raízes que buscam águas profundas, como a palmeira. Terceiro, raízes que abraçam as rochas. Terceira verdade é que as raízes do cedro, por crescerem muito, elas chegam a atingir as rochas e continuam crescendo e abraçando em volta. Há informações que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a, enquanto algumas raízes encontram na rocha um impedimento para a sua expansão. O cedro não. Justamente ao contrário, a raiz abraça a rocha e fica mais firme. Fala para o teu irmão, usa as suas dificuldades para fortalecer a tua vida cristã, a tua fé. Sabe o que diz o salmista lá no Salmo 119? Foi-me bom
ter passado pela tribulação, pela aflição, para que eu pudesse aprender a tua lei. O perigo do cristão não é a luta e a dificuldade que ele enfrenta, mas é o tempo de bonança. Está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo funcionando, fique esperto. Porque você pode ser gerado em você uma independência de Deus. Eu não dependo, estou bem, não preciso. Cuidado. Diga assim para o teu irmão, fala, nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. Estamos envolvidos nessa rocha, nossa raiz está agarrada nele. Por isso que nós não vamos cair no nome de Jesus. E a quarta característica do cedro, o cedro tem um perfume excelente que servia para perfumar os mortos e afugentar as pragas. Nós cristãos temos o perfume de Cristo. O cedro tem um cheiro natural que afugenta as pragas, contudo esse cheiro serve de perfume para o homem. É extraído do cedro uma substância para fazer perfume e remédio. As pragas tipificam as preocupações, os interesses que ocupam o nosso tempo, energia e dinheiro, e não nos deixam dar frutos. As pessoas que dizem simplesmente que não têm tempo para servir o Senhor, vivo ocupado demais, não posso me envolver com a igreja, tenho que trabalhar, estudar, fazer a minha vida. Se isso for verdade em sua vida, você precisa arrancar algumas pragas da tua vida. Começa a pensar no que você vai ver, você, puxa, não tem tempo para nada. Não é que você não tem tempo para nada, você usa e administra mal o seu tempo. Pastor, eu tenho que vir na igreja 3 vezes na semana, é muita coisa. Poxa, ainda te sobra 4 para você fazer as suas coisas. Não é verdade, irmãos? Cuidado com as pragas. Precisamos reduzir um pouco a nossa agenda. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar as demais coisas como secundária. É preciso lançar tudo aos pés do Senhor e descansar nele. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, que possamos ser como uma palmeira, florescendo e dando frutos em todo o tempo, e como o cedro, sempre firme, forte, vencendo os obstáculos e crescendo em nome de Jesus. Volte para o texto, nós vamos terminar lendo esse texto novamente. Salmo 92, 12. Vamos ler junto, fique em pé comigo, vamos ler junto. Verso 12, vamos lá, 1, 2, 3. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Oh! Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. A Bíblia diz assim que Deus não permite provação maior do que você pode suportar. Junto com a provação Ele dá o escape, o livramento. Então não preocupa não. Se a coisa está esquentando na tua vida, não preocupa não, melhor quente do que frio. Porque se está esquentando é sinal de que Deus está te ensinando a florescer. Afasta da tua vida tudo aquilo que esfria a tua fé. Afasta tudo aquilo que esfria a tua fé. Os maledicentes, os que vêm minar a tua fé, os que ficam falando mal da vida dos outros, afasta. Isso aí é a imagem do céu. Deus te chama nessa noite
Se você é justo, justificado por Jesus, é tempo de você crescer como cedro do Líbano, um crescimento, mesmo que seja lento, mas firme, fundamentado, enraizado, e florescer como a palmeira, mesmo num lugar quente, seco, haverá sempre um semblante em você e em mim de esperança. Está difícil, está, mas eu sei que meu Redentor vive. Está complicado, está, mas é assim mesmo. Deus me deu capacidade para sobreviver no deserto. Deus me deu capacidade para suportar vento de mais de 150 km por hora. Fala isso para o teu irmão, fala: Deus te deu capacidade para suportar o calor da provação, para suportar o vento da adversidade. Só que Ele não te capacitou a vencer a frieza. A frieza você tem que vencer sozinho. Você tem que criar um ambiente de aquecimento para você. Não deixa a frieza entrar no teu coração. Hoje o que mais tem são relacionamentos frios, relacionamento com Deus frio, relacionamento com o irmão frio, relacionamento com as pessoas frio. As pessoas estão esfriando emocionalmente. O amor, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar. Você lembra lá em Apocalipse? Uma carne fria, ela não fica muito tempo e as moscas vão sentar e vão fazer ela apodrecer. Mas uma carne que... Você já viu uma mosca voando em cima de uma carne na churrasqueira? Não. No fogo. Fala assim para o teu irmão: você prefere estar na geladeira ou em cima do fogo? Quantos creem no fogo do Espírito aqui, meu? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Então é tempo que Deus vai estabilizar a sua vida, para te fazer ter raízes profundas, para que você possa crescer, frutificar, um crescimento sólido, abençoado. Pode ser devagar, mas gradativo. É como o cedro, não é cedro, é como o cedro. Crescerá como o cedro, um crescimento profundo de raiz, devagar, mas um crescimento que vai ser, que não vai parar. Você vai florescer como a palmeira. No meio do lugar seco, você vai se manter verde, porque a alegria que o Senhor nos dá é a nossa força. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos ter um momento profético agora. O que é um momento profético? Deixa eu explicar para você que é novo. O que é momento profético, pastor? É o momento que você pega a palavra que você ouviu e você vai começar a tomar posse dela. É o momento de você afugentar as moscas e as pragas da tua vida. É o momento de você dizer: Deus, eu sou como um cedro, meu crescimento é como um cedro. O meu perfume vai afugentar essas moscas, esses recados do inferno para me esfriar, em nome de Jesus. Porque o Senhor me chamou para crescer e eu vou crescer. Eu estou crescendo em nome de Jesus. O Senhor me chamou para florescer. Eu declaro realmente tempo de florescer, Senhor. Tempo de florescer. Tempo de raiz profunda. Eu queria que você começasse a orar agora. Começasse a chamar a existência essa palavra no teu coração, na tua vida. Diga: Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Aquilo que o Senhor falou nessa noite, eu sei que é o Senhor que falou, e é para mim a palavra. Não é para aquele que não veio, é para mim. Em nome de Jesus. Chega de dizer: eu parei de crescer, eu estou frio, por causa disso, por causa daquilo outro. Não. É você que tem que se posicionar. Junte-se com a pessoa que está do seu lado e ore com ela. Junte-se com ela, começa a profetizar sobre ela. Começa a dizer: você vai crescer como cedro. Você vai florescer como a palmeira. Porque essa é a promessa de Deus para a tua vida.
Não importa o sol escaldante, não importa o deserto, você vai florescer, porque as tuas raízes estão profundas em Deus. É tempo de crescimento, de você crescer nas tuas raízes. Não se preocupe com o crescimento externo, preocupe com o crescimento espiritual. Oh Deus, em nome de Jesus, aqueça-nos, Pai, nesses dias. Aqueça-nos nesses dias com o calor do Teu Espírito. Preferimos, Senhor, preferimos o calor da provação com a Tua presença, do que o vento, Senhor, fresco longe da Tua presença. Ei, levanta, levanta, levanta. Abandonado, seu tronco a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra Sempre haverá, sempre haverá. ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Continue orando, continue orando. A esperança para o ferido, Sempre, sempre. como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu corpo morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Queria que você tomasse uma atitude diante do Senhor.
você puder vir aqui à frente, venha. Se você não puder, saia no corredor, mas se move no seu lugar. Tome uma atitude agora. Com essa atitude você vai estar dizendo: Senhor, eu me movo, eu quero me mover do lugar que eu estou, para dizer que eu quero mais. Eu quero me aprofundar nas raízes. Eu quero buscar as fontes da água, as fontes das águas. Eu quero aumentar minha intimidade, minha comunhão contigo. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor me chamou para florescer como a palmeira. Não importa, Senhor, não importa as feridas que fizeram. Diga isso para Deus, não importa as feridas que me fizeram. O diabo nunca vai me matar, porque eu estou plantado na casa do Senhor. E ao cheiro das águas broto de novo. Ao cheiro das águas o Senhor te faz brotar novamente. Porque é tempo de florescer como a palmeira plantada no deserto. E é tempo de crescer como o cedro do Líbano. Raízes maior, raízes profundas. Quanto mais profundas, mais você vai suportar os ventos. Diga isso para Deus: Deus, eu quero nesse ano crescer em profundidade. Eu quero crescer, Senhor, sem ninguém precisar ver. Eu quero me aprofundar no Senhor. Eu quero me lançar na Tua presença. Eu quero entregar os meus planos e os meus projetos ao Senhor. E quero declarar que no Senhor eu posso todas as coisas. Quero declarar que as águas não vão me submergir, nem o fogo me queimar. Oh, aleluia. Tu és aquele, Senhor, o Senhor não mudou. Tua palavra diz que o Senhor faria o deserto florescer. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua fazendo os teus filhos florescer no meio de uma terra seca. O Senhor continua fazendo os teus filhos florescer no meio da dificuldade. O Senhor continua fazendo crescer os teus filhos.
nome. Louvado seja o teu nome. Estende as tuas mãos para frente assim, em sinal de receber. Ouça. Há um recado de Deus para a tua vida nesse momento. O Senhor manda te dizer: eu te tirei de cena por um tempo. E você pensou muitas vezes que tinha acabado, que não tinha mais jeito, que o tempo tinha passado. Deus te tirou de cena para aprofundar as tuas raízes, para te fazer crescer onde o homem não vê, mas Ele vê. Ele manda te dizer nessa noite que as tuas raízes estão se aprofundando, para que o teu crescimento seja um crescimento saudável, diz o Senhor, para que os teus valores mudem, o brilho deste mundo vai perder, os tesouros desse mundo vão perder o valor para você, o reconhecimento dos títulos não será mais importante. Só a minha presença, diz o Senhor. Só a minha presença. Só a minha presença. E saiba de uma coisa, diz o Senhor. Você pensou em desistir, mas eu nunca desisti de você. Muitas vezes você diz: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou dar conta. Você é cedro e você é palmeira, diz o Senhor. Eu tenho te ensinado a florescer no lugar seco e árido, e te tenho feito crescer no meio da tempestade, da adversidade, para te mostrar que eu sou Deus na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu estado anterior será esquecido, diz o Senhor, por causa daquilo que eu vou fazer na tua vida. A diferença não é o deserto, não é o lugar. O que faz a diferença na sua vida é que o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso.
Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque o meu justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E ainda na sua velhice dará fruto. Sua folhagem não vai murchar. O Senhor sopra sobre a tua vida agora. O Senhor sopra sobre a sua vida agora. É o sopro que tira as cinzas. É o sopro que tira as cinzas. É o sopro que tira as cinzas. Para que a brasa volte a queimar novamente. Para que a brasa se acenda novamente. Ele baramamabaxê. Ei, baramaramanabachô. Exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Declare isso. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, Sempre confiando no Senhor. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha bem nos olhos da pessoa que está do teu lado. Fala para ele, deixa o vento soprar. Você é palmeira de Deus. Você enverga, mas não quebra. O diabo não vai conseguir matar você, nem arrancar você pela raiz, porque tua raiz é profunda. Tua raiz está na rocha. Está na rocha. E você não vai ser abalado. Em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Dê um glória a Deus. Dê um brado de vitória.